alvos e metas estabelecidos por fé. Eu quero trazer o texto de Paulo, quando ele diz dos seus objetivos, das suas metas, dos seus alvos, e em que ele diz assim, Coríntios 9, 26, assim corro também eu, como um atleta que correria numa competição, mas não sem meta. Não saio correndo atrás de qualquer oportunidade. Assim luto, como um atleta de luta greco-romana, assim luto, mas não como desferindo golpes no ar. Eu vou guardar energia para a hora certa. Então, Paulo, quando dá o exemplo do soldado, dá o exemplo do atleta, dá o exemplo de outras pessoas que no seu cotidiano são bastante disciplinadas, treinam bastante para poder executar uma tarefa. E tem coisas na vida que só acontecem assim mesmo, né? Depois de muitas vezes você repetir o mesmo processo, depois de muitas vezes você repetir o mesmo protocolo, daí você parece que às vezes faz no automático, né? Você faz sem pensar, porque você treinou. E alguém que treina para uma luta, para uma batalha, para uma competição, vai treinar essa economia de energia, vai treinar a análise do que está acontecendo à sua frente, se o seu oponente, se as situações que estão acontecendo, o que elas estão trazendo, o ataque está vindo de que lado, de que áreas estão vindo esses dardos. E a gente então precisa ter visão, a gente precisa ter alvos, a gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter metas. A gente não pode deixar a vida acontecer de qualquer forma. Então eu quero, através dessa palavra, antes da gente ir para o momento de oração, eu quero, através dessa palavra da Bíblia Sagrada, lhe ajudar a que você estabeleça alvos e metas com a ajuda de Deus, com a total participação de Deus, não com qualquer tipo de estratégia sua, não com qualquer tipo de exemplo que você veja em alguém e você diz, olha lá o fulano, como ele faz, como ele fez, ele foi por aquele caminho, e aí você tenta trilhar um caminho parecido. Não. Então você precisa entender que você pode ir, ouça, você pode ir muito mais além do que imagina, se você estabelecer os seus alvos, as suas metas, os seus objetivos através da fé. Então, como eu faço para ir muito mais além? Como eu faço para experimentar um bom futuro? Como eu faço para ter mais saúde, para ter mais tranquilidade, mais paz? Como eu faço para viver em maior harmonia dentro da minha casa, dentro do meu lar? Como eu faço para ter coisas boas? Primeiro eu preciso ter o meu objetivo. Eu preciso dizer para Deus, Senhor, eu quero chegar lá. Eu quero chegar naquele tipo de degrau, naquele tipo de patamar. Então você precisa de estabelecer um propósito, você precisa de criar um foco. Você precisa de se adaptar às situações. Agora, tudo isso, eu volto a dizer, não poderá ser na força humana, não poderá ser na mera experiência humana. Então, como eu devo estabelecer alvos e metas através da fé? Primeiro, por Deus. Se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver operando naquele meu projeto, naquele meu sonho, naquele meu alvo, é melhor recuar, é melhor repensar tudo. Agora, se eu quero algo para a minha vida, eu tenho que avançar estabelecendo esses alvos e metas por Deus. O livro de Efésios capítulo 13, ele diz assim:
O nosso Deus é poderoso e glórias sejam dadas a Ele, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Prestou atenção nesse detalhe final? O poder de Deus, que é aquele que faz o infinitamente mais. A gente já está careca de saber disso. Deus faz além do que a gente pensa, além do que a gente pede. Esse versículo aí é bom, né, bispo, para o tema de oração, além do que a gente pede. Mas preste atenção na última sentença. Aqui está falando de um poder que opera em nós. Então, quando você estiver nas suas orações, naturalmente, quando você estiver indo atrás dos seus objetivos, quando você estabelecer, se é que você já não começou a fazer, né? Porque assim, bate dezembro, a gente começa já a pensar no novo ano, a gente começa a pensar em novas coisas. Quando você pensar nos teus alvos, nos teus objetivos, nas tuas metas, tem que ser através desse padrão, o poder de Deus que opere em nós. Sozinhos, não dá para a gente fazer nada. Então, como é que eu avanço, como é que eu alcanço esse alvo e meta? Através da fé. Segundo, pela mudança de mentalidade. Eu não posso executar tarefas daqui para frente como eu talvez sempre tenha executado, com uma mentalidade do passado. Nem sempre aquilo que a gente pensa lá no passado, ou pensava no passado, será errado, mas venhamos e convenhamos. Quantas vezes a gente intenciona alguma coisa, a gente pretende fazer algo, a gente fica ali insistindo no mesmo método, no mesmo protocolo, no mesmo método, na mesma metodologia, e a gente não avança. Então eu preciso mudar a mentalidade. Só que aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, que não é apenas pegar um padrão técnico e aprimorar e adaptar um outro padrão técnico e opa, isso aqui não estava dando certo nos anos 90, vai dar certo agora nos anos 2021. Não, eu estou falando de readaptar a mentalidade para pensarmos como Deus pensa. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, com o que o mundo apresenta para você, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E olha o propósito disso, para que você usufrua, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é óbvio que Deus quer que você avance. Só que aí você precisa mudar a mentalidade. E eu volto a dizer, não é mudar mentalidade apenas de forma técnica. Do que eu sempre fiz e agora eu vou fazer diferente, porque eu estou observando aquele cara, ele faz diferente e ele venceu na vida. Não, é mudar a forma de agir, mudar a mentalidade conforme o padrão de Deus. Ora, se em primeiro lugar a gente tem que contar com Deus, porque Ele opera através de nós, e em segundo lugar a gente precisa mudar a mentalidade, porque precisamos pensar como Deus quer que pensemos. Já deu para perceber que eu estou colocando aqui, né? Prioridade, a prioridade inicial aqui é Deus. A secundária é Deus. Em terceiro lugar, como é que eu avanço? Como é que eu chego num alvo, num objetivo? Através de esperança em fé. Eu tenho que ter esperança em fé. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa espera aqui tem que ter a ver com a esperança e não apenas a espera de tempo. Então, como é que eu vou além do que eu posso imaginar? Como é que eu devo estabelecer os meus alvos e metas? E aí, é claro que eu não estou dando aqui nenhuma lista, né? Você vai criar a tua lista aí. Talvez você já tenha a tua lista. Poxa, já estou há tanto tempo querendo que isso aconteça, querendo que aquilo se realize, querendo que meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, querendo que os meus amigos avancem, cresçam, que um se forme, que um construa aquela casa, que o outro faça algo maravilhoso. A gente tem tantos desejos.
A gente precisa estabelecer esses desejos, esses alvos, através dessa esperança em fé. Porque a fé é isso, eu repito aqui o Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, quando eu não estou vendo o caminho, quando eu não estou vendo o recurso, quando eu não estou vendo a condição adequada, não é só o BNDES que vai dar recurso para eu fazer isso. Não é só uma casa de empréstimo que vai lá, não é só o banco que eu mantenho lá uma conta que, se o gerente me achar legal, ele vai me dar uma condição, sabe? Vai me dar um limite grandão. Então eu terei como realizar aquilo que eu não vejo como. Não é nesse sentido humano, estou falando de ter realmente sonhos, ter projetos, objetivos, mas de novo, acreditar pela fé de que o que você não vê, quem trará à existência isso que você não vê, ou as condições para tal, é o Deus que nos inspira em fé. Então a gente tem que criar esperança em fé para vermos aquilo que hoje não existe diante de nós. Ora, então é possível você sonhar com coisas grandes, coisas maravilhosas? Sim, Deus pode realizar isso assim, no modo dele, na forma dele, sem que você mova uma palha. Então, como é que você vai para além do que você imagina? Por Deus, pela mudança de mentalidade e pela esperança em fé. Agora eu queria dizer de um detalhe para a gente terminar e começarmos nosso momento de oração. É que quando Deus opera através de nós, é que quando Deus quer que pensemos como Ele deseja que pensemos, quando Deus quer que a nossa esperança seja posta diante dEle em fé, não uma esperança humana, né? Fulano vai trazer aí um recurso. Não é esperança humana. Quando Deus faz tudo isso, quando Deus muda a nossa mentalidade, quando a gente aguarda em fé que as coisas aconteçam, por incrível que pareça, no final dessa linha, Deus sempre vai esperar de nós atitudes coerentes com todo esse processo que eu não gosto muito de calcular isso aqui como se fosse algo matemático, né? Mas Deus vai exigir de nós atitudes como se, vou comparar com Gideão, tá? Como se Deus fizesse 99, alguma coisa por cento e a gente operasse, e a gente criasse uma dinâmica de apenas quase 1%, para usar aqui e lançar mão da matemática, né? Que tem gente que às vezes cria um folclore e diz assim: Deus faz 50%, eu faço 50%. Ai de mim se eu tivesse que fazer 50%, metade do trabalho de Deus. Não, Deus faz 90% e deixa 10% com a gente. Pode parecer, a gente tem um pouco dessa ideia, mas eu estou usando o exemplo de Gideão, hein? Que tinha lá 32 mil homens à disposição. Aí Deus disse: tira todo mundo. Aí sobraram 2.000 e pouco. Aí tira mais um tanto. Aí sobraram 300. De 32 mil para 300 era menos de 1% do potencial militar que ele teria que ir para a batalha. Então assim, que Deus faça 99%, ok. E a gente fica com aquele 1%, umzinho por cento assim. Deus vai exigir, mesmo que seja nessa última etapa, uma atitude coerente com tudo que a gente objetivou, com tudo que a gente criou de alvo, de meta. Daí eu repito o texto de Coríntios 9:26. Por isso é que Paulo diz assim: assim corro também eu. Aqui ele estava falando da participação dele, minúscula, mas era a participação dele. Não sem meta, assim luto.
Mas se não for Deus a me dar músculo, se não for Deus a me dar estratégia, se não for Deus a me dar o movimento certo, que estava falando daquela luta, né, que os dois homens se agarram, tal, vão para o tatame, e um sai ganhando, às vezes com um pequeno golpe. Assim corro também eu, assim, não sem meta, assim luto, mas não como gastando energia, dando golpes no ar. Ou seja, a minha parte é essa: olhar para tudo que Deus estabelece, olhar para tudo que Deus propõe, olhar para tudo que Deus dispõe para mim. E se Ele opera através de mim, se Ele quer que eu mude a minha mentalidade para pensar igual a Ele, se Ele quer que eu aguarde através da fé que coisas que não existem vão vir à existência, é assim que eu luto. Eu não deixo de fazer a minha parte, de crer em Deus, eu não deixo de acreditar, eu não deixo de pedir, eu não deixo de orar, eu não deixo de suplicar. A nossa parte é mínima, sim. A nossa parte é minúscula, sim. Eu gosto muito desse exemplo dado de Gideão, nem coloquei no texto aqui hoje, mas em que a batalha que foi ganha, que ficou como grande exemplo, ele usou menos de 1% do seu potencial, ou seja, Deus entrou com 99, alguma coisa por cento. Mas qual é a nossa minúscula participação? Cair de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor, eu entrego em Tuas mãos esse meu alvo que eu estou estabelecendo, Senhor. Sozinho eu não posso. Eu sou um galho colocado na videira, eu sou um galho até enxertado. E se a seiva não vier do Senhor, se o poder não vier do Senhor, eu não vou poder dar fruto, Jesus. A nossa participação, que é mínima, porque o nosso Deus é soberano, aleluia, ela tem que ser uma participação dinâmica. Então eu vou lutar na medida do que me compete. Qual é a minha luta? Orar ao Senhor, suplicar a Deus, confiar no Senhor, a trazer as pessoas que estão à minha volta para o mesmo pensamento, para o mesmo sentimento. Não é ter medo, dizer: eu não vou falar de um sonho não que eu tenho, eu não vou falar de um projeto que eu tenho não, eu não vou falar dessa meta que eu tenho não, eu não vou falar que eu estou desejando 2021 maravilhoso não, porque vai que não aconteça. Epa, você não está usando força nenhuma. Você está dando até golpes no ar, você está gastando energia à toa. Então, que a gente tenha isso dentro da nossa consciência. Deus, Ele faz muito por nós, o infinitamente mais. Deus, Ele muda a nossa forma de pensar, a nossa consciência, para que a gente experimente coisas boas, experimente coisas perfeitas. Deus traz à existência coisas que não existem, e a nossa luta, a nossa meta para ser alcançada é apenas esta: orar ao Senhor, suplicar ao Senhor, colocar diante do Senhor os nossos objetivos. Mas bispo, mesmo eu preferiria que Deus fizesse, vou só mais uma vez me retratar aqui, tá, irmãos? Eu não gosto muito de colocar no campo da matemática, porque aí a gente fica criando assim uns folclores, né? Deus faz 99%, eu faço 1%. Vai ter gente que mesmo nessa questão assim matemática vai dizer: mas bispo, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco, que eu preciso que Deus faça os 100%. Então, aquela pessoa que pensa assim: eu realmente preciso que Deus faça tudo. Eu volto a lhe dizer: as suas atitudes têm que ser coerentes com o alvo, com o objetivo, com a meta que você está estabelecendo através da fé. Agora, te falta energia? Te falta uma visão mais ampla? Te falta força de vontade? Não fica triste, não. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais. E é até bom que você diga: Senhor, eu não posso mover uma palha, tem que ser o Senhor a fazer tudo. Se você se sente realmente incapaz, fraco, debilitado, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Basta isso aqui para que a gente diga: Senhor, eu creio num excelente futuro. E tudo que eu objetivo, que eu almejo, que eu planejo, que eu sonho, que eu estou arquitetando, eu coloco apenas nas tuas mãos. Então, se fortaleça em Deus e alcance com dignidade, alcance com louvor, com glórias a Deus, no fim das contas, os seus alvos e as suas metas, em o nome de Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.